Fala, gente madura, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui com a segunda parte da aula 21, nós paramos aqui fazendo uma análise, naquele primeiro ponto, as barbas do imperador. Indiquei para vocês um livro da Lilia Schwartz, com bastante detalhes sobre a vida do imperador, mas sobretudo sobre essa ideia da construção de uma monarquia aqui nos trópicos, e a consolidação também da nação ou da visão que o Império tem sobre o que deve ser a nação brasileira. Tá? Mas lá na frente a gente vai ter uma aula só para falar do que o Império queria que a nação brasileira fosse. Aí a gente vai falar da questão indigenista, mas isso aí vai ficar lá para frente. Agora nós estamos tentando entender a política. Vamos lá. Só lembrando que para fazer uma foto dessa daqui você tem que ficar, nessa época, pelo menos 20 minutos parado. Se mexer, sai aquele borrão parecendo um fantasma assim. Tem que ficar uns 20 minutinhos esperando a foto sair. Vamos para o segundo ponto aqui. Vamos analisar a nossa política. Como é que funcionou no Brasil. Qual que é o jogo que deu certo, então, pelo menos, que manteve o segundo reinado com essa estabilidade de quase 50 anos com o mesmo governante, O que eles fizeram ali para dar essa estabilidade. A política interna, nós estamos falando da política interna do segundo reinado. Quem faz a política, moçada? Vamos lá. Você tem ali o imperador, mas aí você tem os políticos. Os políticos estão divididos, além dos ministros, que são nomeados e tal, mas você tem os partidos, que representam os deputados, os senadores e os presidentes de província e tal. Esses partidos são dois. Você tem o Partido Liberal e você tem o Partido Conservador. Liberais e conservadores. Tinham apelidos, Os liberais eram chamados de Luzias e os conservadores chamados de Saquaremas. Era um apelido que tinha lá para a época. Mas vamos lá, liberais e conservadores. Quem são essas pessoas que compõem esses partidos? Vocês lembram como é que era feito o sistema de voto e o que você precisava para ser um deputado e um senador? Então assim, a política brasileira é composta por proprietários de terra e de escravos, portanto, escravistas. Aqui eu estou falando a maioria, tá? Tem raras exceções ali, mas vamos pegar o bojo aí. Proprietários de terra, escravistas, apoiadores do Império, porque o Império mantém a ordem, Você tem raras exceções aqui do pessoal combatendo o Império, mas no geral apoiando o Império porque o Império mantém essa ordem que beneficia esse pessoal. Essas pessoas que compõem a política brasileira são contra a participação popular. Em sua grande maioria eles achavam certo que o povo não participasse mesmo, ou seja, eles são antidemocráticos nesse sentido. Eles controlam o sistema eleitoral, As eleições eram fraudadas e você tem uma eleição censitária, então a eleição é conduzida por eles, portanto eles controlam todo o processo e basicamente a política é feita por homens brancos. Tá? Todas essas características são importantes porque, independente se você está olhando ali Saquarema ou Luzia, conservador ou liberal, pode escrever aí que eles são farinha do mesmo saco. Eu falei isso na última aula, E tem uma frase aqui que é atribuída ao Visconde de Albuquerque, que ele fala assim: nada é mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, existiam poucas diferenças entre esses grupos aí. As diferenças eram mínimas, assim. Eles não tinham ideologias diferentes a ponto de mudar a estrutura. Era uma composição muito parecida. Mas eram grupos diferentes, Que divergiam ali principalmente na autonomia, que teria o poder central ou não, na liberdade de imprensa, alguma questão religiosa, enfim, mas eram detalhes assim dentro dessa estrutura política. Então vamos entender o que seria o parlamentarismo às avessas. Para eu explicar para vocês o que é as avessas, eu tenho que explicar o sistema clássico primeiro, Para você dizer que um sistema está invertido, você tem que saber como é que ele está normal. Então eu coloquei um esqueminha para vocês, não sei se dá para ler, eu acho que sim. Vamos ver como funciona, por exemplo, o parlamentarismo em inglês. Que é um clássico, Funciona assim. Como é que é um sistema clássico de parlamentarismo? Você tem aqui embaixo, as pessoas votando. E aí esse voto, lembrando, gente, que o parlamentarismo é um conceito histórico, Porque o voto é histórico. Num determinado momento as mulheres não votam. Num determinado momento os analfabetos não votam. Num determinado momento quem não tem renda não vota, Então você vai ter momentos diferentes. Mas no geral você tem as pessoas votando. Com essas restrições históricas, mas vamos pensar assim. O povo vota. Aí o povo participa da eleição e escolhe os parlamentares.
Se for um parlamento bicameral, como era do Brasil, né, você vai escolher 2 parlamentos, o deputados e senadores. Se for no caso da Inglaterra, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lords e tal, você tem eleições que elegem um parlamento. Essas pessoas votaram nas eleições em partidos. Cada deputado está num partido. Essa foi uma ideia criada lá nos Estados Unidos e tal. Cada deputado compõe um partido. Quando você forma um parlamento, então, com os parlamentares, você vai ver qual foi o partido que venceu as eleições. Qual é o partido que conseguiu mais cadeiras no parlamento? Ah, foi o partido A. Beleza, então o partido A vai governar. E o partido B vai ser oposição, porque tem menos cadeiras. Então o partido A vai fazer o seu líder. O líder do parlamento desse partido que venceu as eleições vira o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é o governante. É ele que vai governar. Ele é o chefe de governo. César, mas aí a rainha? Aí, no caso inglês aqui, só para a gente usar o exemplo, a rainha é chefe de Estado. Ela não governa. Ela não vai participar. Ela tem, lógico, uma importância dentro da estrutura, mas assim, as questões vão ser resolvidas dentro do parlamento e conduzidas por esse primeiro-ministro. Percebam que nesse sistema parlamentarista aqui, clássico, as coisas andam do povo para o governante. Do povo vai subindo, ó. Você tem aqui o povo votando, participando através das eleições. As eleições compõem um parlamento. Aquele que tiver a maioria no parlamento, aquele partido, faz um primeiro-ministro. César, e se esse partido ou aquela ideia, né, de repente eles estão discutindo a saída da União Europeia, sei lá o quê, se aquela maioria do primeiro-ministro não se configurar mais, o jeito que ele está governando mostra que ele não tem mais maioria no parlamento, aí ele cai, sem ruptura nenhuma. Ele deixa de ser o primeiro-ministro e aí um outro primeiro-ministro dessa maioria que se configurou entra no poder. Aí ele vai governar, se ele perder a maioria, ele cai. É sempre um representante da maioria do parlamento que é o primeiro-ministro, que vai governar. Isso faz sentido porque o povo colocou essa galera lá. Então você tem uma representação, um voto, nesse caso aqui o voto direto, você tem uma representação nesse sistema. Esse é o parlamentarismo normal. Nós poderíamos ter um sistema parlamentarista, né? Aliás, foi feita uma consulta nos anos 90 e tal, para ver qual que era a nossa forma de governo. Bom, se você olhar só para finalizar o exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido hoje, por exemplo, né, o parlamentarismo inglês tem a rainha e tem um primeiro-ministro. Né, agora é o Boris Johnson lá. Se você olhar, por exemplo, não precisa ser um monarca, o chefe de Estado. Por exemplo, no Japão é o imperador. Então você tem o chefe de Estado, o imperador, e aí você tem um primeiro-ministro. Na Alemanha, cara, a Angela Merkel ela não é presidente da Alemanha. O presidente lá ele chama Steinmeier, uma coisa assim, eu não sei como é que pronuncia. Mas tem um presidente. A Angela Merkel ela é chanceler. Chanceler é o primeiro-ministro, é quem vai governar. Então, assim, você tem um desenho, né, político que nós chamamos, nesse caso aqui, de parlamentarismo. Pode ter ali um chefe de Estado que é um monarca, né, um rei, uma rainha, um imperador, ou até um presidente, mas o parlamento faz o primeiro-ministro, que é o cara que vai governar. Tudo bem? Esse é o sistema clássico. Aí, no caso do Brasil, o que aconteceu? Porque a gente chama de parlamentarismo às avessas. Tem um parlamento no Brasil? Tem. Tem lá deputados e senadores, compõem um parlamento. Foram eleitos pelo povo, ok? O povo com restrição, o voto é indireto e censitário, já começou a dar ruim aí, né? E aí você tem o primeiro-ministro, portanto, que é feito do parlamento. O parlamento vai sair um primeiro-ministro sim. E aí o que vai acontecer? No caso do Pedro II, né, na época dele ali, em 1847 é criado esse cargo de primeiro-ministro, não tinha. E o cargo é o presidente do conselho. O presidente do conselho aqui, dos ministros, é o primeiro-ministro. Só que o que acontece no Brasil? O nosso desenho ele vem de cima para baixo. Por isso que não dá certo. Porque você tem eleição, tem o povo, tem eleição, tem parlamento, tem os ministros com um primeiro-ministro, que seria o líder de governo, portanto. Tem a estrutura. Só que o que acontece? No Brasil, nesse caso, nós temos também o quarto poder, que é o poder moderador. Então, o imperador ele tem a prerrogativa pessoal de dissolver a Câmara, se ele quiser, ele pode dissolver o parlamento, ele fecha o parlamento e aí vai ter que ter novas eleições. Ele pode fazer isso, o quarto poder dá esse poder para ele. E o imperador que vai nomear o primeiro-ministro.
Nesse caso aqui, o imperador escolhe um primeiro-ministro, aí ele pode escolher um liberal ou um conservador. Esse primeiro-ministro vai compor, nomeando também o primeiro-ministro, ele vai nomear o Conselho de Ministros, né, um gabinete, e aí nomeando esse gabinete, eles fazem uma eleição. As eleições eram fraudadas total. Então quem conduzia a eleição normalmente ganhava. Se a eleição foi conduzida por um grupo de liberais, a hora que você vai olhar o resultado das eleições, os parlamentares eleitos foram a maioria liberal. E aí você tem um parlamento em maioria liberal, com um conselho de ministro liberal, com um primeiro-ministro liberal. Tudo bem? E o povo votou, mas o voto não valeu, né, praticamente, porque, primeiro, que o voto é indireto. Segundo, que o voto é censitário. Terceiro, que tem fraude na eleição. Calma que tá confuso eu sei, eu vou acertar isso agora. O que acontece aqui, por que a gente chama de as avessas? Quando o imperador quer negociar com os liberais, ele quer aprovar uma lei, ou ele está sofrendo muita pressão dos liberais, ele precisa atender essa galera, ou ele precisa dessa galera para governar, ele fecha o parlamento e nomeia um primeiro-ministro liberal. Esse primeiro-ministro liberal compõe um gabinete, né, um conselho de ministros, que faz as eleições, e essas eleições fraudadas faz um parlamento. Nesse caso, como o primeiro-ministro e quem conduziu a eleição é liberal, o parlamento vai ser, em sua maioria, liberal. E aí você tem um governo liberal. Vamos supor que o imperador precisa aprovar uma lei ou fazer uma guerra que ele precisa de apoio de pessoas mais conservadoras. Aí o que ele faz? Ele vai lá, fecha o parlamento, nomeia um outro ministro, só que agora um conservador. Quando ele nomeia um conservador, esse conservador monta um conselho de ministros aqui, faz a eleição e elege um parlamento. Só que nesse caso o parlamento que vai ser eleito pela fraude por tudo vai ser um parlamento conservador. Aí você fala, César, nossa, que doideira. Então o jogo está invertido. O imperador com o poder moderador, ele vai nomear o primeiro-ministro e aí vem de cima para baixo. Se o imperador quiser dialogar com os liberais, é só ele nomear um liberal. E aí toda a estrutura vai ser comandada pelo Partido Liberal. Se ele quiser negociar com os conservadores, ele faz isso, com os conservadores. E toda a estrutura fica com os conservadores. César, mas isso não pega mal? Pega, os liberais ali no começo dão uma chiada e tal, mas com o tempo, sabe o que acontece, resumindo a história? Com o tempo a galera aceita esse jogo, porque é certo que daqui a pouco você está no poder. Você como liberal está fora do poder. Aí o Dom Pedro II foi lá e nomeou um primeiro-ministro, presidente de conselho, né, o nome que a gente usava. E esse cara era conservador. Aí ele fez um gabinete de ministros conservadores, e aí fez as eleições, os conservadores conduziram e o parlamento é conservador. Você que é liberal, está assistindo isso, está chiando, está fazendo oposição, mas lembra que vocês são farinha do mesmo saco? Daqui a pouco o imperador vai precisar negociar com vocês. Ele vai dissolver essa maioria conservadora e ele abre um outro esquema com os liberais. Nomeia um primeiro-ministro liberal e esse trata de compor um governo liberal. Você falou, mas aí isso é complicado. Mas foi o que funcionou, sabe por quê? Em 49 anos de governo, né, 50 anos de governo, vamos arredondar, o Pedro II, sabe quantas vezes ele fez isso? Tirou e fechou, 37 vezes. Essa manobra, ela acontece 37 vezes. Então você consegue negociar. Tá lá o pessoal, os liberais rateando. Aí você vem e fala, não, mano, vamos lá, tamo junto. Nomeia um liberal e faz tudo. Aí passou 1 ano, 6 meses, 2 anos, não sei, os conservadores estão chiando, você precisa do apoio dos caras e tal. Você fecha aqui os liberais e abre um esquema conservador. E aí o governo fica nessa alternância, é uma dança das cadeiras. Por isso que chama parlamentarismo à brasileira, porque se você olhar nessa estrutura, desde da questão do voto aqui, das eleições e tal, ela está toda comprometida. E é o poder moderador que dá essa possibilidade, né? O que você pode anotar no fim das contas é que o executivo, né, que é o Pedro II e os seus ministros, o executivo ele acaba por controlar também o legislativo. O imperador tem muita força, só que ele usa essa força para poder dialogar com essas outras forças que vêm dos conservadores, que vêm dos liberais, ora conservadores, ora liberal. Esse jogo vai acontecendo até que entra um terceiro elemento aí, que são os republicanos. Aí isso aí vai acontecer lá na frente, já no momento, né, que nós estamos caminhando para uma crise do império e tal. Então esse seria o parlamentarismo às avessas. É o jogo político que dá certo no Brasil. Vou fazer mais uma pausa nesse vídeo aqui e volto com o terceiro passo aí para a gente entender as últimas revoltas que aconteceram. Só falta mostrar aqui de novo aquela charge, né? Que aqui é o seguinte,
Você tem uma senhora aqui que está escrito aqui, ó, diplomacia, a diplomacia do imperador. E aí ele está negociando aqui, ó, com os conservadores e com os liberais. Então ele fica ali negociando com os conservadores e liberais, e quem vai movimentando esse jogo é a diplomacia. Então, ó, eu quero ficar bem com os liberais, eu vou lá, agrado os caras e tal. Ih, os conservadores estão pegando meu pé, aí eu vou lá e agrado os caras. Eu mudo a estrutura conforme o momento, conforme a necessidade, conforme o barulho. Por exemplo, só um exemplo. Quando ele foi... quando ele precisou de apoio na Guerra do Paraguai, os conservadores eram mais favoráveis à guerra. Aí ele pega e vai lá e chama os caras, fala, não, vou fazer um gabinete conservador aqui, porque aí eu tenho um parlamento conservador que vai me dar moral para fazer a guerra, que era a vontade do imperador, né, que está atendendo ali, de certa forma, a vontade dele também. Ou lá antes, 1844, quero aprovar uma lei protecionista aqui, Alves Branco, tal, eu vou ter apoio dos liberais. E aí você compõe um gabinete liberal para ter um parlamento liberal para votar com você. Então, com essa premissa aí do quarto poder, né, o executivo, o imperador, tendo também o quarto poder, ele consegue fazer toda essa articulação. Beleza? Pauzinho aí para a gente vir com a terceira parte.